Rússia realiza ataque pesado contra a infraestrutura energética da Ucrânia em um movimento que deixou mais de 200 mil ucranianos no escuro. Enquanto isso, a AEA, Agência de Energia Atômica atrelada à ONU, garante que há um risco nuclear gravíssimo em Zaporizhia. Falar um pouquinho também sobre a tentativa do México de expulsar ou pelo menos suspender o Equador das principais organizações internacionais, inclusive a própria ONU, e falar também sobre a retaliação que o Irã vai fazer contra Israel. Israel alega que está se preparando tanto para ataque quanto para defesa, ameaçando inclusive os iranianos, enquanto os Estados Unidos tentam, de maneira até mesmo diplomaticamente desesperada, telefonar para rivais geopolíticos ou países mais neutros na situação, como China, Turquia e Arábia Saudita, para tentar intermediar com os iranianos. Inclusive, a FBI garante que a chance de terror no país é gigantesca. Finalizar, pessoal, falando um pouquinho também sobre o Kim Jong-un, que garante que agora é o momento da guerra contra os sul-coreanos, se preparem porque a guerra vai acontecer, e garantir também, falar um pouquinho também, sobre o processo de espionagem da Rússia no Brasil. Sim, a BIM, a nossa agente de inteligência, descobriu que havia um diplomata russo disfarçado colhendo informações estratégicas do Brasil. Será que o Brasil vai fazer algum tipo de retaliação contra os russos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira aqui do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, então vamos lá, ó. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, a Rússia fez um pesado ataque contra a infraestrutura energética dos ucranianos, no que eles alegam ser uma retaliação ao movimento que os ucranianos vêm fazendo. A Ucrânia vem atacando pontos de infraestrutura também energética, mas muito mais ligado ao refino de petróleo, como se fosse uma espécie de ataque, né? As posições econômicas da Rússia, visto que o país depende muito da exportação de combustíveis fósseis, para tirar o seu sustento, inclusive para investimentos militares, econômicos, sociais, e a Rússia agiu na mesma moeda, vamos colocar assim. Inclusive o Zelensky alegou que isso mostra como o mundo, como a Ucrânia precisa de defesa militar, outros tipos de defesa, e não só de papo, ou seja, discursos abrangentes, enquanto os olhos da comunidade internacional ficam fechados. E uma clara cobrança, claro, aos Estados Unidos e também à União Europeia. Mas outro tipo de ataque também está preocupando um pouco a comunidade internacional, principalmente a AEA, de Rafael Grossi, argentino que comanda a Agência Internacional de Energia Atômica. A gente teve recentemente, no domingo, um ataque que rolou na usina de Zaporizhia. E aí, de novo, nesse momento de guerra híbrida, informações falsas, a gente não sabe exatamente quem foram os responsáveis pelos ataques. A Rússia alega que é uma espécie de terror nuclear que os ucranianos fazem, visto que, tá vendo, olha, existe um risco nuclear, OTAN, ajude a gente, tenta mediar algum tipo de finalização da guerra, coisa que valha, enquanto a Ucrânia alega que os ataques foram feitos pelos próprios russos como um ataque de bandeira falsa para justificar uma agressão mais forte contra os ucranianos. Quem está falando a verdade, novamente, é muito difícil a gente saber. Mas os dois países marcaram uma reunião com o Rafael Grossi para dar as suas devidas explicações, e a Rússia, inclusive, convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Mais uma vez, depois do rompimento da barragem e depois de ataques que aconteciam em Zaporizhia, a usina volta a ser um ponto de atenção. Lembrando que essa usina ela é muito mais poderosa e abrangente, inclusive, que Chernobyl, e as más fontes aí, né, ou boas fontes, enfim, informacionais, alegam que em caso de um acidente, entre aspas, uma tragédia, essa radiação poderia chegar inclusive na Europa Ocidental, falando em letras mais claras, né, inclusive na Alemanha. A gente teve hoje mais um dia do processo dos mexicanos contra o Equador.
Para quem não sabe o que eu estou falando, o Equador, do atual presidente Daniel Noboa, prometeu combater com mão de ferro os casos de corrupção. E a gente tem o Jorge Glass, que é ex-vice-presidente do Rafael Correa, um presidente mais à esquerda no Equador, estaria supostamente envolvido em escândalo de corrupção, em recebimento de propina em troca da construção de obras públicas, inclusive por parte da Odebrecht. Ele, para não ser preso, pediu asilo político no México. Que considerou que sim, na embaixada mexicana, né? Que considerou que sim, ele estava sendo um perseguido político. No final das contas, o Equador, ele não pediu, mas ele avisou o México que faria uma invasão, ele invadiu a embaixada mexicana e tirou o Jorge Glass. Inclusive, ele está preso, há suspeitas, inclusive até que ele tenha tentado nem posso falar no YouTube essa palavra, né? Mas enfim, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tenha passado para outro plano, vamos colocar pelas suas próprias forças. Enfim, independente se ele é corrupto, se ele não é, a grande questão é a violação da integridade da representação diplomática internacional. Tanto que, mesmo o México sendo mais à esquerda e o Equador mais à direita, países mais à direita, como por exemplo a Argentina, criticaram a postura do Equador, tá? Porque viola o princípio da integridade, da violação da soberania internacional. Com isso, a gente teve, por exemplo, a própria ministra mexicana garantindo que ela espera um pedido de desculpa pela violação dos princípios e das normas do direito internacional e, inclusive, falando que o Equador ele tem que ser utilizado como um exemplo do que não deve ser feito para o mundo. Inclusive pedindo, além da OEA, que já tinha entrado, também na Corte Internacional de Justiça, agora pedindo para que o Equador seja suspenso ou até mesmo banido da ONU enquanto não houver esse pedido de desculpas. O próprio López Obrador, presidente mexicano, ele garantiu que se o direito não for respeitado, esse será um mundo de, segundo ele, gorilas. Então ele pede para que alguma retaliação mais grave aconteça contra o Equador. Como eu já falei para vocês também, professor, você acha que então o Equador ele vai ser suspenso da ONU? Eu penso que suspenso talvez seja muito forte, mas algum tipo de sanção deve acontecer. E por quê? Porque essas grandes instituições internacionais, elas estão passando por uma crise de credibilidade. Condena-se Israel, condena-se a China, condena-se os Estados Unidos, condena-se a Rússia e nada acontece, porque, convenhamos, é muito difícil fazer algum tipo de retaliação contra esses países mais fortes, que mexem com a geopolítica e com a economia internacional. Agora, quando a gente fala de uma possível retaliação contra o Equador, um país menos relevante, menos impactante na economia e geopolítica internacional, caso uma punição seja adotada, isso mostra como a violação do princípio da representatividade diplomática internacional é um princípio sagrado para esses países, que poderia transformar, caso não tivesse um respeito, o mundo num caos. E o Equador é um país passível de ser punido, porque não é tão relevante, diplomaticamente e economicamente falando. Eu acho que o Equador deve sim ser utilizado como uma espécie de exemplo para a retomada da credibilidade e para mostrar que a ONU ou as grandes instituições ainda podem fazer alguma coisa. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos ou até mesmo um pedido de desculpas do Equador. Por enquanto, eles anunciaram que esse pedido não vai acontecer. Enquanto isso, a gente tem cada vez mais se aproximando um provável ataque do Irã contra Israel. Eu venho anunciando aqui há dias, mas é porque, de novo, né, não faço parte da inteligência iraniana, da inteligência israelense, da inteligência americana, mas o Irã, todos os dias, através do seu presidente, através do Ayatollah e das principais lideranças militares, eles anunciam ataques ou que vão fazer ataques. E, de novo, isso também é uma tática de dissuasão. O comandante da marinha, por exemplo, iraniana, ele garantiu que poderia fechar o Estreito de Hormuz, uma regiãozinha por onde passa cerca de 1/5 do petróleo mundial e que abalaria todo o comércio internacional no momento de eleições mundiais, inclusive nos Estados Unidos. E uma disparada do preço dos combustíveis impactaria ainda mais a popularidade do Biden. Então, só dele falar isso já é uma arma de dissuasão, já é um ataque nesse momento de guerra híbrida. Mas um ataque efetivo deve acontecer. Como eu falei com vocês, não acho que será tão forte, porque um ataque forte justificaria uma resposta também forte de Israel e também dos Estados Unidos, que já anunciaram que em caso de agressão do Irã ou de algum outro membro do chamado Eixo da Resistência, Israel e Estados Unidos atuarão de maneira conjunta. Israel anunciou a partir do Benjamin Netanyahu que ele está se preparando sim para ataques além de Gaza, e tanto no ataque quanto na defesa. Já os Estados Unidos, ele se mostra um pouco mais preocupado com essa eventual agressão.
Tanto que, por exemplo, a gente teve, ao mesmo tempo, né, em que os Estados Unidos, ele fecha um pacto militar com os japoneses, pedindo o controle ou um intercâmbio ali, de equipamentos mais ligados a possíveis ataques aéreos, e claro, pela posição estratégica do Japão contra os chineses, lembrando que o Japão está sendo cogitado, inclusive para fazer parte da Aliança AUKUS, em conjunto com a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, para vistoriar a atividade dos chineses no Mar da China Meridional. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos firmam uma aliança com os japoneses, os americanos, eles também estão pleiteando, junto aos chineses, aos turcos e à Arábia Saudita, um intermédio, uma negociação com os iranianos, pedindo: Irã, por favor, não faça retaliações tão fortes e muito menos retaliações contra os Estados Unidos, alegando que algum tipo de coisa nesse sentido seria péssimo para a diplomacia americana. E inclusive o próprio Antony Blinken, que foi o responsável por fazer essas ligações. A gente teve, por exemplo, a Karine Jean-Pierre declarando publicamente que ela espera que a morte dos 3 filhos e de 3 netos do líder do Hamas não atrapalhe as negociações de cessar-fogo, que, de novo, são importantes diplomaticamente, politicamente, para as pretensões do Biden para se reeleger como presidente dos Estados Unidos. E para não perder o Oriente Médio, é importante que tenha um cessar-fogo. Inclusive, ela fez questão de falar, tá? Olha, quem fez o ataque contra a embaixada iraniana na Síria foi Israel. Os Estados Unidos não teve nada a ver com isso. Mas, mesmo assim, o próprio chefe do FBI, lembrando que a gente teve uma queda das verbas destinadas ao FBI, tá, nesse último ano, ele anunciou que, segundo a inteligência dos Estados Unidos, a chance de um terror, né, tá, nos Estados Unidos é gigantesca, inclusive nos mesmos moldes que aconteceu no Crocus City Hall lá na Rússia. Ou seja, uma possível invasão, incursão, enfim, ataque a um grande evento para literalmente, né, matar ali civis. Quem vai ser o responsável? Vão ser os iranianos em retaliação? Não os iranianos, né? Mas talvez parte do eixo da resistência com Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, enfim, para fazer uma resposta contra o ataque à embaixada iraniana na Síria, vai ser o ISIS, que, lembrando, é contra os russos? Sim, mas não é que eles são contra os russos, eles são contra qualquer sunita que não pregue o califado. Então são contra xiitas, são contra cristãos, são contra judeus, são contra todo mundo, né? Que não pregue os mesmos objetivos que o ISIS. Então os Estados Unidos também falou, tá, que no momento está extremamente crítico e talvez a abertura de mais um problema diplomático com os iranianos e ter que defender Israel não seria o principal objetivo para os americanos, lembrando, em ano eleitoral. A gente teve também, pessoal, notícias importantes relacionadas às declarações de Kim Jong-un. O Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, ele vem se mostrando cada vez mais preocupado com a defesa do seu país. Lembrando que a Coreia do Norte, ela tem uma artilharia muito grande, né? Então um inventário ali de equipamentos, munições muito grande. Recentemente fez uma visita à Rússia, parceria com Putin, cedeu para os russos artilharia, munições, equipamentos, e os russos deram em troca equipamentos relacionados à tecnologia nuclear e também a satélites. Tanto que os norte-coreanos, eles conseguiram disponibilizar satélites espiões, que foram bem-sucedidos depois da visita que rolou ali ao Putin. E a gente tem exercícios entre Coreia do Sul e Estados Unidos acontecendo de maneira muito enfática, o Steadfast Defender. Inclusive, os Estados Unidos, em parceria com os sul-coreanos, estabelecendo periodicamente um submarino de propulsão nuclear no porto de Busan com uma medida de dissuasão contra os norte-coreanos. E aí fica essa provocação. A Coreia do Sul, Estados Unidos e até mesmo o Japão se reuniram, por exemplo, lá em Camp David para discutir a desnuclearização da Coreia do Norte. E eles alegam que eles fazem isso porque a Coreia do Norte realiza testes com mísseis, dispara contra o mar japonês, inclusive ameaça fazer testes nucleares que são condenados pela comunidade internacional, enquanto Kim Jong alega que ele só realiza esses testes porque existe do outro lado exercícios militares americanos posicionados na Coreia do Sul e até mesmo parcerias militares, como a que foi finalizada entre Biden e Fumio Kishida, para conter não só os chineses, mas também os norte-coreanos. Então, o Kim Jong avisou, tá? Se o inimigo lançar um confronto militar, daremos um golpe mortal sem hesitação.
Ele falou isso durante uma inspeção que ele fazia à principal unidade militar do país, universidade militar do país, e garante que nesse momento Coreia do Sul e Estados Unidos estão provocando os norte-coreanos e conduzindo manobras de guerra. Então ele está falando, agora é a hora de se preparar para a guerra. A resposta contra os sul-coreanos virá no futuro próximo. Mais uma tensão na Península Coreana. E para finalizar, pessoal, notícia importante também relacionada a uma coisa que a gente viu pouco, tá? Li na Folha, inclusive, né, que deu com exclusividade, depois repercutiu para outras mídias, de um suposto, falo suposto porque a Folha confirmou, mas por enquanto a ABIN não se pronunciou, nem o Itamaraty, pelo menos não nas fontes que eu li, tá? Se você tiver, deixa aí, que eu deixo fixado nos comentários, mas de um espião russo que atuava no Brasil. Esse espião, isso foi descoberto, tá, pela ABIN, que ela descobriu que tinha um espião russo se passando por um integrante do corpo diplomático da Rússia e aparentemente ele já até saiu do país. Essa saída, depois que a ABIN descobriu que ele atuava muito mais cooptando brasileiros para pegar dados sensíveis da inteligência, das informações do Brasil e levar para a Rússia, aparentemente as negociações aconteceram por debaixo do pano entre diplomatas russos e diplomatas brasileiros. Isso não foi compartilhado com a mídia internacional ou com a grande mídia brasileira, e sim descoberto pela Folha, porque pegaria muito mal, né? Convenhamos, pessoal, o Brasil mantém, boas relações com a Rússia. O Brasil está querendo convidar o Putin para fazer parte do G20 e até mandando carta para a ONU para o TPI ser ignorado, o Tribunal Penal Internacional, que considera o Putin como um criminoso de guerra. Teoricamente não poderia pisar no solo brasileiro, mas o Brasil está tentando contornar essa situação e trazer o Putin. Recentemente, o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, participou também. A gente vai ter uma cúpula de paz que vai rolar na Suíça e Brasil e China estão sendo colocados como os dois principais líderes. A Rússia anunciou que não vai participar, mas possivelmente vai dar uma procuração, entre aspas, para Brasil, China e outros países mais emergentes do sul global representarem a Rússia nas suas falas. Então a ligação entre Brasil e Rússia, ela tá próxima. A gente está importando um monte de diesel deles e tal. Então ter um espião russo atuando no território brasileiro, é claro que pega muito mal, tanto para a Rússia quanto para o Brasil. Aparentemente, pessoal, que eu falei para vocês, né? Ele atuava como um diplomata disfarçado, cooptando brasileiros como informantes para repassar as informações. Portanto, alguma consequência mais pesada em relação a isso? Penso que não, pelo menos no futuro próximo. Professor, esses russos, filhos da mãe e tal. Galera, eu até concordo, tá? Péssimo que exista isso. Mas é uma tática típica da Rússia só? Vocês acham que a China não faz isso? Vocês acham que os Estados Unidos, que a União Europeia, não fazem isso? A gente tem, por exemplo, o Julian Assange, que, né, ali um dos cofundadores do Wikileaks, compartilhando uma série de segredos de Estado americano, inclusive um deles que os Estados Unidos praticava espionagem contra o Brasil em meados ali dos anos 2010. Cara, eu não acho que isso tenha mudado. Que isso já existia, inclusive, né, antes dos anos 2010 e vai continuar existindo. As grandes potências, infelizmente, usam de manobras não éticas para conseguir os seus objetivos. E aí, qual seria a possível retaliação do Brasil em relação à Rússia? O que você faria? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.